Pecado significa apenas não seguir a lei de Deus. A lei de Deus está resumida nos 10 mandamentos, que tratam de amar a Deus e amar o próximo. O primeiro mandamento diz para adorar a Deus e não ter outros deuses diante dele. Então, obviamente, a incredulidade é um pecado, porque você não pode adorar a Deus se não acredita nele. O medo existencial também é um pecado, pois significa que você não está confiando em Deus, o que é uma forma de não adorar a Deus, já que fé significa confiança. É preciso esclarecer que estamos falando de medo existencial. Obviamente, se um urso está perseguindo você, há um tipo de medo saudável que ajuda a preservar sua vida, mas se você está preocupado com o rumo da sua vida, isso significa que você não confia no plano de Deus para você. É por isso que Jesus diz para não se preocupar com a vida, pois Deus se preocupa com você. Se devemos adorar apenas a Deus, então a autoadoração é um pecado. Isso abrange coisas como orgulho, egoísmo e narcisismo. A razão pela qual nós não devemos adorar a nós mesmos é porque somos pecadores, mas Deus é perfeito. O segundo mandamento diz para não fazer ídolos ou deuses falsos. Isso inclui, literalmente, não fazer uma estátua de ouro para adoração, mas a idolatria se estende muito além disso. Nem todos os ídolos são feitos com as mãos. Muitos são criados em nossos corações. Por exemplo, se amamos dinheiro, status social ou sexo ao ponto de basearmos nossa vida nessas coisas, isso também é idolatria. Não é ruim querer essas coisas em geral, mas como o pastor cristão Tim Keller disse, a idolatria está transformando coisas boas em coisas definitivas. Outra forma de idolatria é adorar a Deus da maneira errada. Mesmo que alguém adore um bezerro de ouro dizendo estar adorando a Deus através dele, ainda estaria errado, pois Deus determina como quer ser adorado. Já que o segundo mandamento diz para não adorarmos nenhuma imagem esculpida, muitos cristãos pensam que não devemos fazer nenhuma imagem de Deus, porque podemos ser tentados a adorá-la. O terceiro mandamento diz para não usar o nome de Deus em vão, pois isso é blasfêmia. O nome de Deus é santo e merece respeito. É errado usar o nome de Deus como uma expressão banal ou casual, pois não estamos tratando seu nome com a devida reverência. Também é errado fazer piadas sobre Deus. E é por isso que, de acordo com qualquer cultura, a única coisa sobre a qual você não deve brincar é aquilo que é sagrado. De acordo com a nossa cultura, uma das piores coisas é fazer uma piada racista ou sexista. A razão pela qual nossa cultura é tão sensível a isso é que nossa cultura vê a igualdade como algo sagrado, e é por isso que você não pode brincar sobre qualquer coisa que ofenda a isso. Então, se vemos o nome de Deus como sagrado, também não deveríamos brincar com o nome de Deus, porque em qualquer cultura você não pode brincar com coisas que são sagradas. Há várias outras maneiras de usar o nome de Deus em vão. Fazer o mal em nome de Deus é um dos piores pecados, pois associa o nome de Deus ao mal e não ao bem. Também é um grande pecado usar Deus para ganho pessoal, como fazem alguns pregadores da prosperidade cujas igrejas são fraudes financeiras. Fazer isto é como usar o nome de Deus para defender coisas tolas como a teoria da conspiração da Terra plana. Também é uma forma de blasfêmia porque faz com que o cristianismo seja associado a coisas estúpidas. O quarto mandamento é lembrar-se do sábado, que é um dia separado e dedicado ao Senhor. A maneira mais básica de observar o sábado é ir à igreja aos domingos. Faltar à igreja sem uma boa razão é uma violação deste mandamento. Além disso, somos instruídos a descansar neste dia, e curiosamente, a preguiça é uma versão de quebrar o comando para descanso. Como isso faz algum sentido? Bem, uma pessoa sábia disse uma vez que ninguém está realmente muito ocupado. Se eles se importam, eles arranjarão tempo. Então, se nos preocuparmos em reservar tempo para Deus e descansar no domingo, realizaremos nosso trabalho em todos os outros dias da semana. O quinto mandamento é honrar e respeitar seus pais. Mesmo que seus pais tenham problemas, não importa. Todos são pecadores, mas você ainda deve respeitá-los, pois Deus ordenou autoridades terrenas como pais e o governo. Portanto, é um pecado desobedecer a qualquer uma dessas autoridades. Sim, ambas são imperfeitas de várias maneiras e muitas vezes pecam, mas Deus sabe que sem elas a sociedade entraria em colapso, então Ele as ordena para restringir o mal humano.
O sexto mandamento é não matar. De acordo com Jesus, sempre que você odeia alguém ou está muito zangado com alguém, isso conta tecnicamente como assassinato, pois esses sentimentos levados ao extremo e sem um impedimento legal poderiam levar ao assassinato. O aborto também é algo que conta como assassinato e deve ser tratado como tal. O sétimo mandamento é não trair seu marido ou esposa. Jesus ensinou que até mesmo olhar para alguém com luxúria em seu coração conta como adultério. Então a luxúria é uma violação do sétimo mandamento. Jesus também disse que o divórcio viola o sétimo mandamento, pois rompe a aliança do casamento. Então, na verdade, o adultério pode ser qualquer forma de sexualidade que viole a aliança do casamento entre um homem e uma mulher. Então isso significa que a pornografia também é um ato de adultério. Também significaria que a fornicação ou sexo fora do casamento é uma violação do sétimo mandamento. Ainda, as relações entre pessoas do mesmo sexo são uma violação do sétimo mandamento. O oitavo mandamento é não roubar. Isso se aplica ao roubo real de propriedades físicas ou monetárias, mas também se aplica a coisas tecnicamente legais, mas que ainda resultam em roubo, como conduta comercial antiética ou fraudes. Tradicionalmente, a igreja se opôs à usura ou ao empréstimo de dinheiro, pois isso era visto como conduta comercial antiética. O roubo não somente se aplica a dinheiro e propriedades, mas também a fofoca, que tem sido tradicionalmente vista como uma forma de roubo, pois praticando a fofoca, você está roubando o bom nome de alguém para seu próprio benefício, assim como parte do seu status social. É por isso que a fofoca também conta definitivamente como uma violação do oitavo mandamento. O nono mandamento é não dar falso testemunho, ou seja, não mentir sobre o que alguém fez. Se você acusa alguém de algo que ele realmente não fez, isso é tão ruim quanto se você mesmo tivesse feito a coisa, pois a culpa vai para eles em vez de você. Também é ruim mentir em geral, porque Jesus disse que no final dos tempos teremos que prestar contas de cada palavra que já pronunciamos. É claro que alguém vai dizer: e se você tiver que mentir para salvar a vida de alguém? Como se você estivesse durante o Holocausto e estivesse escondendo pessoas em seu sótão, e então o pessoal da SS aparece na sua porta. Em primeiro lugar, isso provavelmente nunca vai acontecer com você na vida real. E em segundo lugar, Jesus falou mais sobre seguir o espírito da lei do que a letra da lei. Por exemplo, Jesus estava disposto a trabalhar no sábado se fosse para ajudar as pessoas, mesmo quando os fariseus religiosos ficaram bravos com ele por fazer isso. Sim, talvez haja alguns casos em que um bem supera outro bem, mas na maioria dos casos a lei é bastante clara sobre o que fazer. O 10º mandamento é não cobiçar, ou seja, não desejar algo que outra pessoa tem. Isso significa que a inveja é um pecado, seja pela casa, pelo carro ou pelo casamento de alguém. Mas há um significado ainda mais profundo sobre o 10º mandamento. O verdadeiro significado do 10º mandamento é não quero pecar, pois na raiz de cada ação pecaminosa está um desejo pecaminoso. Isso mostra que o cristianismo é uma religião do coração. Se você não pratica ações pecaminosas, mas ainda tem desejos pecaminosos que não resolvem realmente o problema, que significa apenas que você tem um bom autocontrole, na verdade não significa que você tem um bom coração. É por isso que o 10º mandamento se aplica a todos os primeiros 9, porque diz: não quero quebrar nenhum dos outros mandamentos. Sente-se culpado? Se assim for, é bom. A lei serve para expor nossos pecados, para que possamos confiar mais em Jesus para o perdão. O cristianismo não é sobre seguir um monte de regras, mas sobre reconhecer que nunca seremos bons o suficiente e sempre falharemos. É por isso que precisamos ter fé em Jesus Cristo. Não importa o quanto você tenha pecado, se você tiver fé em Jesus, o Deus que morreu por seus pecados, tudo será perdoado e todo o mal que você fez será desfeito. O que é a Exousia School? Uma escola teológica e ministerial que já formou e capacitou ministros do Evangelho em diversos países do mundo. Mas é mais do que isso. A Exousia é única. É mais que um curso acadêmico tradicional.
A Exousia vem transformando e impactando vidas com as revelações mais profundas da Palavra de Deus, com um conteúdo absolutamente exclusivo e um modelo de ensino diferenciado. Nossas aulas são carregadas com uma unção poderosa que tem ativado milhares de homens e mulheres de Deus no poder sobrenatural do Espírito Santo. Se você deseja conhecer os segredos mais profundos da Palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras com revelação, fluir nos dons do Espírito Santo e ter uma completa preparação ministerial, a Exousia é para você.